Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Vou pedir para vocês terem paciência um pouquinho comigo hoje. Estou com a garganta um pouquinho arranhando, um pouquinho de tosse. Mas eu creio que Deus tem algo grande para nós. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós já temos ouvido, Senhor, desde o começo, que nós precisamos nos render, precisamos colocar, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, tudo que faz parte de nós em Ti, entregarmos tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que neste momento seja um momento de entrega também. Um momento que nós venhamos a entregar, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua voz, para a revelação da Tua palavra. Senhor, eu Te louvo por poder fazer parte de tudo isso que o Senhor tem construído, Senhor. Eu Te louvo por estar, Senhor, nesse tempo, Senhor, de estar inserido, Senhor, no Teu corpo, de fazer parte do corpo de Cristo, do Teu Filho. Eu Te louvo por poder fazer parte, Senhor, dessa casa. Eu Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E peço em nome de Jesus que o Senhor possa fluir através da minha vida, Senhor. Que eu não venha atrapalhar o fluir do Senhor. Que eu não venha, Senhor, interromper aquilo que já começou. Porque esse fluir já começou, Senhor, não depende de nós. Esse fluir está, Senhor, baseado na Tua vontade plena, Senhor, e soberana. Então entregamos a Ti, Senhor, agora o nosso coração. Entregamos agora nosso entendimento, Senhor. Fazemos a nossa mente cativa a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou o profeta Paulo Ricardo, um dos ministros aqui da casa. Sejam todos bem-vindos. Quero enfatizar aqui um amigo que está aqui, o Marcelo. Amigão de muito tempo, né? De bastante, não tanto tempo como o Cristiano, mas bastante tempo. E estou muito feliz de ver você aqui, Marcelo, de coração. Abra sua Bíblia em Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Tenham paciência com a minha garganta nessa noite. E tem uma água aqui estupidamente gelada. Hã? Gelada faz mal para a garganta? Eu não gosto de água quente não, mas a apóstola falou que é melhor. Salmo 37, 4. Eu tô ainda com um pouco com a cara feia assim. Não é porque eu tô bravo não, essas coisas, é porque eu acabei de espirrar um negócio de própolis. O negócio ruim. Meu Deus. Espirrei para melhorar a garganta, parece que piorou, tão ruim que é o negócio. Então vamos lá. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu vou ler mais uma vez. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agora abra em Jeremias 17, 9. Nós vamos ler mais uma referência. Jeremias 17, 9. Deus abençoe o pessoal que está nos acompanhando pela TV Rica. Sejam bem-vindos. Senhor, me dá graça na minha garganta. Amém. Jeremias 17, 9. Amém? Então vamos lá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vou ler de novo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém?
Eu acabei de ler aqui 2 referências bíblicas falando a respeito do nosso coração. E eu já vou começar intitulando a mensagem. E o título da mensagem é uma pergunta. E a pergunta é uma pergunta que eu fiz hoje para minha esposa. A gente estava voltando de Caçapava, fui ministrar hoje de manhã lá numa igreja. E aí voltando ali, conversando com a minha esposa, eu fiz essa pergunta para ela e virou o tema da mensagem. Eu falei para ela assim: amor, realização pessoal existe? Eu perguntei isso para ela. Amor, realização pessoal existe? E aí a gente começou a conversar no carro, e muitas das coisas que a gente conversou está aqui nesse esboço. E essa é uma pergunta, não que eu ando buscando isso, mas é uma pergunta que já há algum tempo está dentro do meu espírito. E eu já estava entendendo que essa pergunta um dia ia se transformar, ia incorporar e virar uma mensagem, ia virar algo que deveria ser passado para a igreja, né? Realização pessoal existe. Então já faz um tempo que isso está dentro de mim. E hoje ali voltando, eu perguntei isso para ela, eu estava pensando nisso de novo. E eu perguntei para ela, falei: realização pessoal existe? O que você acha? E a gente começou a conversar. Sabe, a gente vive num tempo onde a velocidade das informações são muito rápidas, né? Um clique, você já está em outro lugar, em um clique você já está conhecendo outras coisas, em um clique você conhece a vida às vezes de uma pessoa, né? Através das redes sociais. Em um clique com um clique das redes sociais, da internet, você consegue quebrar barreiras geográficas. É o que a gente tem vivido hoje. É o que a gente tem vivido nesses dias. As informações são fáceis. A forma da gente conhecer o mundo, conhecer a vida das pessoas, está mais fácil, né? Então essa vida de internet, esse meio de internet, ela derruba muitas barreiras geográficas. Amém? Porém, ela cria grandes abismos dentro do homem. Olha para você que interessante, as redes sociais, a internet, ela rompe barreiras geográficas. Isso é poderosíssimo. Nós estamos aqui agora e tem pessoas do Japão, tem pessoas de outros países, de muitos lugares, vendo essa mensagem, ouvindo, participando daquilo que Deus tem derramado aqui. Então as redes sociais, a internet, ela rompe barreiras geográficas, mas também produz abismos profundos dentro do ser humano. Sabe o que acontece? Modelos de vida padrão são expressos através dessas redes sociais. Modelos de vida padrão, modelos de vida, de realização pessoal, modelos de vida que são expressos todos os dias, através da internet, através da televisão, através de tudo. Padrões de vida, padrões de felicidade, padrões de realização pessoal. As pessoas com um clique, elas visitam a vida de uma pessoa e elas julgam através do que vem, falam: pô, essa pessoa está realizada, né? Uma foto em um outro país, em férias, uma foto com a troca de um bem material e tantas outras coisas que você sabe, você convive com isso todo dia. Em um clique nós olhamos para a vida das pessoas e aí cria-se um modelo de realização pessoal, um modelo de vida. Em Provérbios 13, 7, é um verso, né, tão pequeno, mas é um verso que sempre falou muito comigo. Depois que eu li ele pela primeira vez, sempre falou muito dentro de mim. Se você quiser, abra aí comigo para você marcar na sua Bíblia. Provérbios 13, 7. Provérbios 13, verso 7.
Pode ser que você já tenha lido ele, mas se não, você vai gostar muito. Provérbios 13:7 diz assim, preste atenção: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Tem outras traduções, mas eu gosto muito dessa. Eu vou ler para você de novo essa tradução que eu gosto. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Sabe, um verso tão pequeno, ali no meio de tantos outros, mas que nos traz um ponto de interrogação, sabe? A palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente. A palavra de Deus, quando nós lemos ela pela perspectiva do Espírito, ela precisa mexer com o nosso interior. Ela precisa produzir algo dentro de nós, na qual nos faz nos movermos em direção à verdade que ela está expressando. E quando eu leio esse texto, esse pequeno verso, meu irmão, não sei você, mas algo começa a mexer dentro de mim. Porque existem pessoas que acham que tem tudo. Porque existe um padrão que determina isso, mas porém não tem nada. Existe uma frase que diz assim, que um homem ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Sabe, existem padrões que nos levam totalmente distantes da verdade, da realidade de Deus para nós. Uns se dizem ricos não tendo nada, outros porém se acham pobres, porque existe um padrão que determina isso, porém são muito ricos. Isso, meu irmão, que determina onde nós estamos na realidade, é aquilo que nós possuímos. E a palavra diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. O que nós possuímos determina onde nós estamos. E eu não sei se você, dentro de uma classificação social, se encontra num nível de pobreza. Mas eu posso afirmar para você nessa noite que você é muito rico, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega. Por aquilo que você carrega dentro de você. Realização pessoal existe? É interessante, né? Porque na antiguidade, alguns filósofos, eles ficavam refletindo sobre isso, e não só na antiguidade, até hoje. E Aristóteles, olha só que falei até bonito, né? Ele disse que o objetivo da vida humana é alcançar a felicidade. E isso, esse estudo, essa descoberta, leva ao entendimento que nós temos através disso, de que todo ser humano busca a realização pessoal. Todo ser humano busca chegar em algum lugar onde ele se sinta realizado. Todo ser humano busca obter coisas que façam ele se sentir assim. Esse pensamento de Aristóteles, sabe, ele traz essa ideia de realização pessoal, ela resulta num desejo, sabe, uma vontade, um sentimento de conseguir uma plenitude interior. De conseguir uma plenitude interior, uma satisfação. Se sentir satisfeito com aquilo que temos. Se sentir satisfeito com aquilo que estamos vivendo. E aí a gente fica se perguntando, né? Quando isso começou? Quando isso começou no ser humano, isso, né? Quando isso começou no ser humano? Esse desejo de chegar nesse lugar, esse desejo de sentir isso, de se sentir satisfeito, de se sentir pleno, de se sentir realizado. Quando que isso começou? Diga comigo assim: começou. Não, mais forte. Eu que estou com a garganta ruim aqui, pelo amor de Deus. Diga assim: começou no começo. Começou no começo. Em Gênesis 3:6, abra comigo 3:6. Gênesis 3:6.
Aleluia. Gênesis 3:6. Está escrito, diz assim. Vou fazer uma didática agora. Vocês vão repetir comigo, tá? Tá bom? Então repita assim comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Que bom, agora ninguém dorme. Vendo a mulher que a árvore é boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava lado a lado da árvore da vida no meio do jardim. Se você recuar um pouco os versículos ali, o capítulo, você vai ver isso. Que no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que fora essas duas árvores, haviam mais inúmeras árvores. Havia inúmeras árvores de frutos, porque Deus havia plantado um jardim para o homem. Deus havia preparado um jardim. E quando a Bíblia fala que Deus preparou um jardim para o homem, a Bíblia está falando que Deus preparou um ambiente de provisão. E Deus preparou um ambiente de recursos. Deus preparou um lugar onde o homem, ele podia cumprir o seu propósito, onde ele podia se alimentar daquilo que era de fato alimento. Deus plantou um jardim para o homem, plantou árvores, frutos e tudo que o homem precisava, e no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aí eu digo para você, por que eles trocam todas as outros recursos, todas as outras árvores? Por que eles trocam a árvore da vida pela árvore do conhecimento, pelo fruto do conhecimento do bem e do mal? Repita comigo, é porque era a única coisa que eles de fato não tinham. Deus plantou o jardim, pôs as árvores ali e disse para o homem: dessa árvore você não come. Dessa árvore você não come. Ah, meu irmão, o inimigo, a gente por muito tempo, né? Dentro do nosso aprendizado evangélico, a gente falava assim: ah, o diabo, irmão, o diabo não lê os pensamentos. Eu falei tantas vezes isso, o diabo ele não pode ler os pensamentos. Que isso, profeta? Não quer dizer que ele pode? Não, também não estou falando que ele pode. Mas eu estou falando que ele não precisa ler os pensamentos, porque ele lê as atitudes. Deixa eu te dar uma notícia, meu irmão, querido e amado. O diabo não precisa entrar na sua mente para saber o que você está pensando, só basta olhar para você. Porque tudo que você manifesta é expressão de uma estrutura mental. Sabe, com toda a movimentação ali no Éden, sabe, o inimigo, ele já astuto como ele já estava observando todo o movimento. Eles tinham tudo, árvores frutíferas, a árvore da vida, no meio do jardim. E eles foram influenciados, porque o inimigo, ele foi muito preciso, né? Como diz aí no termo popular, ele foi na veia. Ele atacou a Eva através da influência, baseado naquilo que ela não tinha. E aí eu posso afirmar para você, que esse conceito de realização pessoal começou aqui. Esse conceito de se realizar, de alcançar algo que não foi alcançado, de chegar em um lugar que ainda você não está. Sabe, eu poderia finalizar a mensagem aqui agora e já orar com vocês, que a gente descobre as coisas através da palavra, da revelação. Mas temos mais.
Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Se tiver aberta aí, só muda as páginas aí. Gênesis 11. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Gênesis 11, versículo 4. Olha o que diz a palavra. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E olha o que o Senhor disse. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Deixa eu resumir essa historinha para você. Os filhos dos homens chegaram num lugar plano, numa planície, um lugar plano, um lugar, sabe, um terreno top para fazer alguma coisa. E aí eles olharam para aquilo e falaram: vamos construir uma torre. Vamos construir algo que destaque o nosso nome, que sirva como orientação para que a gente não se espalhe, para que a gente não se perca. Vamos construir algo que alcance os céus. Ou seja, eles estabeleceram, né, as suas metas de realização pessoal. Vamos construir. E aí o que é mais interessante nisso tudo é que Deus vem para dar uma olhada. E Ele olha, Ele vê o empenho, Ele vê ali eles se movimentando e fazendo as coisas. E Deus solta algo que eu acho poderosíssimo. Ele fala: olha, eles estão unidos nisso. Eles se tornaram um. E por isso, isso é só o começo. Não vai haver restrição em tudo que eles intentarem fazer. Você consegue imaginar o próprio Deus olhando para o homem, na qual Ele criou, na qual Ele formou, criou, impartiu da sua imagem e semelhança, da qual Ele impartiu da sua capacidade criativa, e Ele olha e fala: cara, não vai ter como, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles conseguem, eles têm essa capacidade de construir, de fazer, de edificar, de criar. E aí o que o Senhor faz? Ele, como nós conhecemos a história, Ele dispersa através das línguas, porque até aquele momento todos falavam a mesma linguagem. Mas por que eu quis enfatizar esse texto para essa mensagem? Porque eu quero te dar uma notícia nessa noite. Eu vou até mudar a voz agora como pregador evangélico. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Tudo que você intentar fazer, você pode fazer. Então eu vou dizer assim nessa noite, eu vou dizer: você pode. Você grita comigo: sim, eu posso. Você pode. Repita. Olha, que tremendo. Ficou bonito, né? E é uma verdade. Tudo que você intentar fazer, você pode fazer. Se você tem realizações pessoais, eu vou te dar uma notícia, mais uma: você pode alcançá-la. Alcançá-la todas. Espero que todos entendam até o final da mensagem. Você pode alcançar tudo que você idealizar, todas as suas metas, objetivos, né? Aleluia. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Aí que vem agora, eu quero ver os glória a Deus agora. A pergunta será, quando você alcançá-las, será que você vai realmente se sentir realizado? Quando você conseguir ticar todos os itens das suas metas, né? 2018 eu tenho que casar, então 2018 conquistar a casa própria, né? 2018 e aí você vai. Será que quando você alcançar, cara, a sua realização pessoal, aquela coisa que você idealizou na sua vida, não, o dia que eu conseguir, será que quando você chegar nesse lugar, será que realmente você vai se sentir realizado? Essa é a pergunta que não quer calar.
Foi o que eu perguntei para minha esposa dentro do carro. Será que realização pessoal existe? Essa é a pergunta. Tinha um cara na Bíblia que ele tinha um pai que tinha muito dinheiro. Ele tinha um irmão mais velho, tinha um pai que tinha muito dinheiro. E eu acredito que ele ficava, durante ali a sua vida em família, castelando, viajando, idealizando, tendo várias metas, objetivos de vida. E aí ele às vezes olhava para o pai dele, olhava ali para aquilo que o pai dele ensinava, demonstrava e tal. E ele ficava dentro dele com algumas coisas que ele precisava alcançar. Ele ficava de tempo em tempo, ele ficava, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso alcançar isso. Não, o dia que eu tiver condições financeiras, aí eu faço. Ele falava assim, lá, E só lá que acontece, no nosso meio não acontece isso, O dia que eu tiver, aí eu faço. O dia que eu realizar pessoalmente, aí eu vou fazer a vontade de Deus. E ele ficava assim, irmãos. Até que um dia ele não aguentou, porque deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que que a boca fala o que o coração está cheio. Meu irmão, e quando algo se torna tão grande dentro de você ao ponto de te governar, você não aguenta, você chega num limite que você tem que fazer, você tem que dar um jeito. E aí ele chegou nesse limite. Aí ele foi lá, pai. Ele vivia dentro de uma estrutura cultural, onde havia ali princípios, em relação à herança, em relação ao patrimônio do pai e tudo mais. E aí um dia ele chega e ele rompe com tudo isso, e ele fala assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Não está escrito ali, mas eu fico imaginando, eu quero a minha parte da herança, porque eu tenho uma realização pessoal. Ele não se importou que a parte da herança que cabia a ele só poderia ser acessada após a morte do seu pai. Ele não se preocupou em seu pai olhar para ele e interpretar assim, que isso, meu filho, você dá mais valor pela sua parte da herança do que estar comigo, eu ainda estou vivo. Mas aí a realização pessoal dele falou mais forte, ele foi lá, pai, eu quero a minha parte da herança, a parte que me cabe. Porque eu sei que uma porcentagem é minha. E aí sabe o que aconteceu? Passado alguns dias, o pai libera. Cara, esse momento na vida de uma pessoa que está buscando uma realização pessoal é o clímax. É o momento onde a pessoa fala assim, agora eu sou feliz. Quando acontece do jeito que você quer que aconteça. Quando acontece do jeito que você planeja que aconteça. Quando acontece da maneira que você passou noite sem dormir, buscando que isso aconteça. Quando acontece, meu irmão, você se sente feliz. E aí sabe o que aconteceu? Ele recebeu a parte da herança. E aí passado alguns dias, porque ele não saiu na mesma hora, passado alguns dias ele foi embora. E aí, meu irmão, eu fico imaginando a cena, que nem aquelas cenas de filme. Aqueles caras num carro conversível, com o cabelo no vento assim, agora, com malas de dinheiro lá atrás, sei lá, se era dinheiro não era, umas moedas, umas dracmas, sei lá eu, tudo no porta-mala do carro dele, do carro, nem tinha carro, e ele lá, é agora, consegui! Postando nas redes sociais, realização pessoal, indo para Acapulco. Não, Acapulco não, pô. Na onde que tinha praia lá? O Chaves que vai para Acapulco. Indo para o Lago de Genezaré, sei lá, tomar um banho. Indo para o Mar Vermelho, sei lá. Você imagina? Você consegue imaginar isso? Só acontece lá, só aconteceu lá. Não acontece isso com a gente. A gente não sente esse êxtase de felicidade quando as coisas que a gente quer tanto que aconteça. É só lá. E aí ele vai, cara, ele vai. E aí ele começa a viver tudo que ele planejou, cara. Sabe aquela listinha com os negocinhos? Tava tudo ticadinho lá, tudo. Ele foi fazendo tudo. Quero conhecer tal lugar, vamos. Tô aqui, ó. Quero ir, tá, vamos. Quero fazer tal coisa. Quero conhecer mulheres, não sei o quê. E ele vai, cara. Só que o problema é que aquilo que fica dentro de nós, uma hora ela não tem como vai sair para fora.
Ele vai experimentar todos os sabores que ele quis. Ele vai experimentar todas as sensações que ele quis. Só que vai chegar um momento, meu irmão, que ele vai sentir novamente o mesmo vazio que ele sentia quando ele estava lá na casa do Pai. Essa é a dura realidade. E o texto aqui, você conhece a palavra, você sabe, está cansado de ouvir essa mensagem. Ele gasta tudo, cara. Ele gasta tudo que ele tinha, ele faz do jeito que ele quer. E aí chega num momento que as coisas começam a se movimentar ao redor dele. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele ama tanto as nossas vidas, que Ele permite que as coisas abaláveis começam a ser abaladas. Porque Ele não quer ver você sendo alguém que pode ser abalado, não. Ele quer que seja formado algo inabalável dentro de você. Ele foi, cara, ele viveu, ele alcançou, ele fez tanta coisa. Mas chegou um momento que as coisas abaláveis começaram a se abalar. E essa questão das coisas abaláveis, meu irmão, ela continua do mesmo jeito. Deus permite que as coisas abaláveis se abalem. Sabe para quê? Para formar algo inabalável dentro de você. E aí quando isso aconteceu, quando ele olhou para ele mesmo, ele já não estava vivendo o sonho que ele tinha. Ele estava, meu irmão, se alimentando com comida de porcos. Ele estava aprendendo a ser filho com o senhor de porcos. Irmãos, é muito mais fácil a gente entender o que diz lá em Jeremias 29:11. Não precisa abrir. Está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, ou para vos dar esperança e um futuro, em outras traduções. Sabe, é muito mais fácil nós entendermos no Senhor, entendemos nele que existe um pensamento a nosso respeito. Sabe, você consegue entender isso? Existe um pensamento de Deus a seu respeito. E aí nós podemos mais uma vez ler Salmo 37:4, que diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Só que eu tenho que encarar esse texto de Salmo de uma forma diferente. Porque qual é os desejos do meu coração? Qual eram os desejos do coração daquele jovem que queria o dinheiro, que queria a herança? Será que os desejos que haviam no coração dele eram desejos verdadeiros? Ou eram ilusões? Ou eram padrões de vida que ele queria alcançar? Qual os desejos do teu coração que Deus quer satisfazer? Será que Ele quer satisfazer os seus desejos que são baseados em padrões? Não, irmãos. Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do meu coração? Eu vou te perguntar uma coisa, que essa pergunta serve para mim. Como? Será que a gente sabe? Será que a gente consegue acessar? Será que a gente consegue saber o que é melhor para a nossa vida? Qual é o desejo do seu coração, de fato? São metas, conquistas, pessoas, posições, lugares? Qual é o desejo do seu coração? E quando eu estou falando do desejo, eu estou falando de algo genuíno, de algo que vai completar a tua vida. Não algo supérfluo, não algo que você só tem vontade de fazer, mas que você coloca como uma meta principal da tua vida. Tem um texto em Tiago que eu acho muito violento. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? É uma pergunta. De onde? De onde procede guerras? De onde procede contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na nossa carne, na vossa carne? Eu vou ler de novo. De onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre vós? Se não
dos prazeres que militam na vossa carne. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora eu te faço uma pergunta, igreja do Senhor: qual de nós sabemos quais de fato são os desejos do nosso coração? Por esse motivo nós precisamos da intervenção do Espírito. E em Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é que sabe? Como que você pode olhar para alguma coisa, para uma realização da sua vida, para uma meta a ser alcançado e dizer que isso é que vai satisfazer você? Quem é que pode olhar para uma meta, um objetivo, para algo e dizer que é isso que vai ser a plenitude da sua vida? Eu não estou pregando aqui, irmãos, para a gente, sabe, não ter mais objetivos e metas, não. Entenda a mensagem. Eu só estou dizendo que você não vai se realizar através de conquistas externas. Você não vai se realizar através de objetivos alcançados. Que a única coisa que vai realizar, que vai te preencher, que vai te satisfazer, é algo que você não pode conquistar. Porque é algo que já foi conquistado por você. E é algo que já foi entregue gratuitamente. E você já o recebeu. Caramba! Eu fico correndo atrás de alcançar coisas na qual eu idealizo que vão me realizar, que vão me satisfazer, que vão me preencher, que vão trazer aquele sentimento: agora eu estou pleno. Eu fico buscando isso fora, quando de fato o que pode fazer isso já está dentro de mim. A Bíblia diz que os nossos dias foram pré-determinados. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram. Olha que o salmista está falando para Deus. Eu amo essa palavra, eu amo esse texto. O salmista olha para Deus e fala: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, esse texto é muito violento. Você consegue imaginar um salmista naquele tempo, sem a habitação do Espírito Santo? Ele só tinha uma visitação do Espírito Santo. Hoje nós temos a habitação do Espírito Santo. O salmista, só com a visitação, ele declara: Senhor, os teus olhos me viram. Todos os meus dias já foram determinados pelo Senhor antes que o primeiro deles ainda viesse a existir. Você consegue entender esse texto? Você consegue entender, meu irmão, que a sua vida não é um acidente? Você consegue entender, meu irmão, que a sua participação nesse tempo, nessa geração, não é um acidente, não é um acaso? Não é uma camisinha que estourou? Não é o fruto de um estupro? Porque às vezes a gente acha que a nossa vida foi um acidente. E eu sei que tem muita gente que às vezes sente isso. Eu sei que tem muita gente que se sente assim às vezes. Não, a sua vida não é um acidente.
Deixa eu te dizer o que está escrito na palavra do Senhor. Todos os seus dias já haviam sido determinados antes de você nascer. Sabe o que eu posso afirmar para você nessa noite? Você é um sonho realizado de Deus aqui na terra. Em João fala, né, capítulo 1, agora não lembro o versículo, que nós não nascemos da vontade da carne e nem do sangue, que nós nascemos da vontade dEle, da vontade do Senhor, do soberano. Quando a gente entende isso, meu irmão, a gente começa a viver a vida de uma perspectiva diferente. Eu não sou mais levado pelos padrões de vida que são pregados todos os dias para mim. Eu não sou mais levado pelas ilusões de alcançar coisas, de se alcançar lugares, de alcançar posições. Eu não vivo mais assim. Jesus disse que aquele que perder a sua vida vai encontrar a verdadeira vida. O apóstolo Cristiano falou isso, dos 3 tipos de vida. Quando a gente abre mão da nossa vida, da nossa maneira de viver, quando a gente abre mão disso, a gente ganha a verdadeira vida em nós. Jesus falou isso, Ele disse que se você quiser ir após Ele, ou seja, quiser viver a vida que Ele tem para você, que é a própria vida dEle, você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar uma cruz, tomar a sua cruz. Você precisa entender esse processo de entrega. Eu vejo todo o culto concorrendo para isso, eu vejo toda a palavra direcionando para esse momento de entendimento, meu irmão. Sabe qual é o problema? E assim eu estou caminhando agora para o final. O problema é que nós perdemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Todos os dias nós recebemos a oportunidade dEle. Teve um jovem que ele teve diante dele a oportunidade. E deixa eu te falar desse jovem, quem era ele. Era um cara muito bem sucedido. Lembra lá a listinha lá? Ele já tinha alcançado todas. O cara tinha tudo, o cara fazia tudo, o cara era um padrão de vida correta. E ele chega diante de Jesus para buscar algo, porque, meu irmão, de verdade, você pode conquistar o mundo inteiro. Se você não conquistar, se você não deixar ser conquistado por Cristo, você vai continuar caminhando a sua vida insatisfeito. E esse jovem estava insatisfeito, cara. O jovem rico da Bíblia, quem aqui já ouviu falar do jovem rico? O jovem rico da Bíblia estava insatisfeito. E a insatisfação dele levou ele até Cristo, com indagações. Meu irmão, uma pessoa satisfeita, ela não tem mais indagações na sua vida. Uma pessoa satisfeita, ela não fica correndo de um lado para o outro, tentando buscar respostas para as frustrações da sua vida. Esse cara era rico, esse cara ele tinha conquistado tudo que ele queria, ele era jovem, era um jovem, né? Um jovem bem sucedido. E ele chega diante de Jesus e fala, começa a dialogar com Cristo, pergunta para ele o que ele podia fazer mais. Aí Jesus vira para ele: se você cumprir os mandamentos, né, se você honrar teu pai, tua mãe, se amar o próximo como a ti mesmo, se você fazer isso, começou a pontuar para ele. Aí ele virou para Jesus: tudo isso eu já faço. Se eu fosse Jesus, eu falava: então por que você está aqui, cara? Se eu fosse Jesus, eu falava: então por que você está aqui, cara? Você já faz tudo. Se você já conquistou tudo, você é bem sucedido, você cumpre a lei, você faz tudo, o que te trouxe aqui? Sabe o que é que traz uma pessoa que acha que alcançou tudo, mas viu que não alcançou nada? É a insatisfação que permanece dentro. E aí Jesus falou para ele: então tá bom, vamos elevar o nível? Vamos. Então tá vendo tudo isso aí? Vem cá, tá vendo toda a realização pessoal que você conquistou? Está vendo tudo isso? Sim, Senhor. Vende tudo e dá aos pobres. E aí ele fecha. E aí sim você pode me seguir. Você pode vir após mim. Você pode vir experimentar da verdadeira plenitude que sou eu. Aí sim você pode caminhar comigo e experimentar da verdadeira vida que sou eu. E sabe o que aconteceu?
o jovem rico se tornou um grande discípulo, um apóstolo. Foi isso que aconteceu? Não foi. Ele ficou triste, porque o texto diz que ele possuía muitas coisas. Ele havia realizado muitas coisas na vida dele. E ele virou as costas e foi embora. Esse que é o problema. Quando a gente fala de renúncia, tem pessoas que se retorcem na cadeira. Quando a gente fala de renúncia, tinha um louvor, eu gostava muito desse louvor. Falava assim: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas por ti. E era legal porque na onde eu congregava, um período eu fiz parte da adoração e eu sempre queria cantar esse louvor porque eu achava tremendo. Eu entendia, falava: cara, é isso, a minha vida como sacrifício vivo no altar. E aí era legal que eu trazia: vamos cantar esse louvor. Daí tinha uns que falavam assim: não, esse não. Era assim mesmo, de verdade. Vamos cantar aquele louvor, qual, Paulo? Aquele abro mão do... Não, opa, esse não. Porque quando a gente fala de renúncia, as pessoas às vezes se retorcem na cadeira. É como um jovem rico, cara. Não... Engraçado, né? Porque em um outro ponto aqui do evangelho, a gente vê um outro cara muito rico também. Um cara pleno, um cara cheio de riqueza. Ele não era tão bonzinho como o jovem rico, porque ele, né, ele fazia uns esquemas para poder ter mais grana, né? Zaqueu, né? Vocês conhecem o Zaqueu? Baixinho. Ele fazia umas coisinhas para ganhar um dinheiro a mais, para alcançar as realizações. Porque deixa eu te dar uma notícia, tem gente que quer tanto as realizações pessoais que faz como o Zaqueu. Puxa vida, só naquele tempo, viu? Tem gente que quer tanto as realizações pessoais que faz como o Zaqueu. Não se importa em enganar pessoas, não se importa em mentir, não se importa em pegar os atalhos, os jeitinhos para poder alcançar as suas realizações, só naquele tempo. Zaqueu era esse cara, mas ele alcançou, gente. O cara era rico também, o cara tinha muito dinheiro. Só que do mesmo jeito que o jovem rico, tinha algo aqui dentro que não mudava, cara. Tinha algo aqui dentro que não mudava na vida dele. Aí sabe o que levou ele a fazer? Ele estava lá num dia, lá, de repente trabalhando. Daqui a pouco ele ouviu assim, as pessoas falaram: olha, Jesus, o filho de Davi, ele está vindo aí. Ele está entrando na cidade. Cara, a hora que ele ouviu aquilo, ele sentiu algo dentro dele. Falou: cara, eu tenho que ver esse cara. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá ver esse cara. Eu vou lá. Ele largou tudo e foi. A Bíblia diz que ele chegou e havia uma multidão e ele não conseguia ver Jesus porque ele era baixinho. E aí ele teve uma ideia: vou subir aqui numa árvore. Alguns estudiosos falam que a árvore tinha espinho, outros não, mas sei lá, deixa o espinho para lá. Ele queria subir na árvore para ver Jesus. O cara rico, cheio de realização pessoal, tinha a casa que todo mundo queria, o carro que todo mundo queria. Por que ele queria ver Jesus, meu irmão? Porque aqui dentro não havia mudado nada na vida dele. E ele foi ver Jesus, cara. E sabe o que aconteceu? Da mesma forma que o jovem rico recebeu uma oportunidade, ele também recebeu. Jesus olhou e falou: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa, cara. E aí Jesus entra na casa de Zaqueu. E não como diz a música, mas não, brincadeira. Entra na casa de Zaqueu, cara, e sem que Jesus fale nada. Jesus sentou ali, tomar um café, né? Ou um quick de morango, né? Para quem gosta. Sentou ali para ter uma comunhão com Zaqueu. Sabe o que aconteceu, cara? Não foi aquele processo, aquele diálogo que aconteceu com o jovem rico. O jovem rico teve um diálogo: o que eu tenho que fazer? Faz isso. Não, isso aí eu faço já. Ah, então faz, então vamos para outro nível. Vende tudo. Teve um diálogo, né? Com o Zaqueu não teve nem diálogo, cara. Jesus sentou na sala de Zaqueu, naquele sofazão de Zaqueu de 3 mil reais. E aí ele sentou lá. Zaqueu olhou para Jesus, cara. Não teve conversa, não teve diálogo. Ele falou assim: Senhor, é o seguinte, não aguento mais viver isso. Não aguento mais, Senhor, eu vou restituir tudo que eu roubei. Eu fico imaginando Jesus olhando, né, balançando o pezinho assim. Eu vou restituir tudo, Senhor. Eu vou restituir as pessoas que eu menti, que eu roubei, que eu peguei o dinheiro delas. Senhor, eu quero isso, eu quero mudar a minha vida. Eu não aguento mais viver essa ilusão que as pessoas falam por aí. Senhor, eu vou restituir tudo. Essa foi a história de Zaqueu, cara. Ele se rendeu.
Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da vida que ele havia conquistado, ele abriu mão das suas realizações pessoais para ter a Cristo. Pode ser que essa mensagem não seja suficiente para muitos, pode ser que a leitura bíblica não seja suficiente para muitos. Aí, de repente, para convencer você, eu coloquei aqui um estudo científico da atualidade. E nesse estudo científico da atualidade diz assim: a ideia da realização pessoal resulta no desejo de conseguir a plenitude interior, a satisfação com a vida que temos. E este desejo, presta bem atenção, este desejo é transformado em metas, objetivos. E em certas ocasiões busca-se essa satisfação. E de qualquer forma, olha, preste bem atenção, os especialistas hoje, isso aqui é atual, se quiser eu passo a fonte depois. Hoje, os especialistas que estudam a conduta humana, eles chegaram na seguinte afirmação: alcançar esse lugar, alcançar esse estado, é muito difícil e quase impossível. Sabe por quê? Porque o ser humano costuma ser inconformado por natureza e tende a desejar sempre aquilo que não tem. Então, se tudo que eu ministrei na Bíblia não servir para você, eu apresento esse estudo da atualidade, onde os maiores pensadores chegaram na conclusão de que o ser humano nunca vai conseguir esse lugar de realização pessoal, porque sempre que ele chegar lá, vai ter algo que ele ainda não tem. E você já sabe aonde isso começou. Sabe o que essa mensagem quer fazer com você nessa noite? Sabe o que essa palavra quer fazer com as nossas vidas? É nos reposicionar no lugar pleno, no lugar onde a gente se sente, meu irmão, totalmente satisfeito todos os dias. Não por as coisas que a gente está conquistando ou vai conquistar, porque eu não estou aqui pregando, meu irmão, que você não vai conquistar as coisas. Eu estou aqui pregando e ministrando a verdade do Senhor, dizendo para você que você já pode ser hoje pleno hoje, que você já pode se sentir satisfeito hoje, que você pode já se sentir realizado hoje. E só uma coisa insuficiente, capaz de fazer isso, meu irmão, você já carrega, que se chama Cristo, que habita dentro de você. Não existe nada, meu irmão, exterior que de repente você esteja buscando, que vai poder ser tão suficiente e tão pleno para fazer você sentir assim. Viva a realidade da sua vida de hoje, meu irmão. Viva a realidade da sua vida hoje. Realização pessoal não é um lugar. Realização pessoal não é um sentimento. Realização pessoal é uma pessoa. Realização pessoal é Cristo em nós, a esperança da glória. Às vezes você pode falar assim: nossa, parece repetitivo essas mensagens, né? Mas essa é a única mensagem, cara. Jesus disse: não ficai preocupados, porque a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como dá o mundo. Ali Jesus estava pontuando: existe uma paz falsa, preste atenção, a minha é a verdadeira paz. Esse lugar, meu irmão, de realização, esse lugar onde você se sente satisfeito, se chama Cristo, e você já carrega dentro de você. Quando eu desisti de ser evangélico, quando eu desisti de ser mais um evangélico e comecei a entender isso, meu irmão, cara, eu comecei a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus somente por carregar Cristo. E não é somente, né? Eu comecei a experimentar isso, meu irmão, essa plenitude, mesmo que as coisas estejam totalmente abaladas ao meu redor, mesmo que as coisas estejam totalmente fora do lugar. E muitos aqui me conhecem, sabem disso. Eu tenho pessoas aqui que me conhecem há muito tempo. Eu tenho aqui meus pais, eu tenho aqui minha família, que me viu passar por muitas coisas nessa vida, mas que sempre conseguiu enxergar, eu tenho certeza, a alegria de servir a esse Cristo vivo. É esse lugar. Para de ficar correndo de um lado para o outro. Seja satisfeito, seja pleno agora. Seja pleno hoje. Seja feliz hoje.
Felicidade, meu irmão, não está baseado em algo que você conquista. Felicidade é uma decisão que você toma, porque você carrega aquele que vai produzir a felicidade em você. A alegria do Espírito está em você. É muito louco, né? E agora eu vou fechar. A gente vai vendo que alguns personagens do velho pacto, né? Das alianças antigas, eles não possuíam a habitação do Espírito, eles tinham a visitação, né? E mesmo assim eles acessavam coisas tão profundas, né? Tem uma que eu acho poderosíssima, Abacuque, cara. Abacuque se levanta em um determinado momento que as coisas estavam... Pensa num tempo difícil. Toda a nação estava passando no tempo de Abacuque, era um tempo difícil, era um tempo de caos. E Abacuque levanta e fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os rebanhos sejam arrebatados dos currais, ele começa a falar de problemas, pontuar situações difíceis daquele tempo. E aí ele termina falando algo que ele acessou através da visitação do Espírito, mas ele acessou, ele diz: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Cara, você hoje carrega o próprio Deus dentro de você. O cara teve a visitação do Espírito e o cara acessou isso. E às vezes você está caminhando a sua vida como alguém frustrado. Deixa eu te falar uma coisa, lembra que eu falei que o diabo ele não precisa ler o pensamento, que ele lê as atitudes? A gente que vai trabalhando com pessoas, a gente começa a aprender também a ler as atitudes. A gente senta com alguém para conversar, é 3 minutos de conversa, a gente já sabe como é que está o coração. A gente já sabe como é que a pessoa está por dentro. Porque você ouve, a Bíblia fala, e isso é uma verdade, o coração, a boca fala o que o coração está cheio. E é 3 minutos de conversa com uma pessoa, você só vê o que a pessoa manifesta. Através daquilo que ela fala. Você vê que há frustrações e frustrações aqui dentro mexendo. Dores, insatisfações, através de 3 minutos de conversa. Não, irmãos, se levante nesse tempo. Nós estamos vivendo dias tão maravilhosos, o Senhor tem nos ativado. O Senhor tem falado coisas tão poderosas sobre as nossas vidas como igreja. É um tempo de a gente parar de esperar e começar a manifestar. Eu falei isso ontem, sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja ainda continua esperando. A vida evangélica também ensinou a gente sempre esperar uma realização pessoal. A gente continua esperando. O dia que o Senhor me abençoar, o dia que o Senhor me abrir uma porta, o dia que o Senhor preparar o meu varão, a minha varoa, oh aleluia. A gente fica esperando, sendo que o tempo não é tempo de esperar, gente, é tempo de manifestar. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.